Olá, gente, boa tarde. Nós estamos aqui hoje em mais um episódio do Direito de Boteco. Eu sou Emerson, apresentador. A gente mudou um pouquinho o layout, diminuiu aqui o quadro por conta de alguns ocorridos, mas jamais esquecendo a essência do nosso programa. Então hoje a gente trouxe um assunto um pouco mais chato para poder tratar, que é a questão da reforma tributária. E para discutir esse assunto aqui comigo, para a gente poder bater um papo, trouxe um candidato de muita relevância, de muita valia, que entende do assunto mais do que eu, com certeza. E eu vou passar a palavra agora para ele poder se apresentar. Boa tarde a todos. Agradeço aqui o convite do Emerson. Vou tentar ser o menos chato possível, porque o tema realmente é um tema que não é tão agradável de falar. Com certeza vocês devem ter conversado papos muito mais agradáveis do que esse, mas vou tentar transmitir aqui as informações da forma mais leve possível. Não esquenta a cabeça, não. Ô, Páscoa, queria te fazer uma pergunta, de forma muito simples. Ultimamente a gente tem visto aí na televisão, enfim, quem acompanha, né, que muito tem se falado sobre a reforma tributária. O seu Zezinho e a dona Mariazinha, que está me assistindo de casa, não sabe o que é isso. Então eu queria perguntar para você, que entende muito mais de imposto do que eu, o que é a reforma tributária? O que significa isso, de uma forma muito resumida? Resumidamente, a reforma tributária ela é a alteração, a mudança do sistema tributário posto hoje. Ela, da forma que ficou, ela foi estruturada em algumas etapas. Então, não vai dar, nesse primeiro momento, para você conseguir avaliar todas as mudanças. Mas eu vou tentar responder dessa maneira que você colocou, pensando na população diretamente. Tem vários pontos que a gente poderia ficar discutindo aqui, específicos, setoriais, de imposto sobre determinados produtos específicos, de higiene, de produtos médicos, que aí são muito pontuais, que vão mudar a vida das pessoas, mas eu não quero entrar nisso mas como, de uma maneira geral, o que acontece? O Brasil ele tem um sistema tributário que está muito esgotado já. O sistema tributário nosso é um sistema complexo, um sistema... Eu não vou ter certeza da informação que eu vou falar, mas eu me lembro de ter visto num local que as empresas levam 1.600 horas por ano para conseguir estar em conformidade e entregar as suas obrigações para o fisco. Isso faz com que a economia não ande. Então a gente tem um sistema hoje que ele está completamente esgotado. A gente precisa mudar o sistema. Se você muda o sistema, e é um sistema mais simples, você vai tornar a nossa economia mais próspera. Certo. Então você tem mais possibilidade de atrair investimento. Isso, embora não seja visto diretamente pelas pessoas, isso indiretamente passa a contribuir, uma vez que você torna o Brasil um ambiente mais próspero para negócios. A gente vê hoje empresas saindo, empresa optando em ir para países mais próximos do Brasil, ao invés de iniciar negócios aqui. Isso impacta no emprego, impacta na renda. Sim. Então, eu diria que, como ponto principal dessa sua pergunta, eu colocaria justamente, e esse é um dos empenhos do governo, a preocupação de qualquer governo, já era, salvo engano, do governo anterior e continua sendo do atual governo, justamente de fazer essa reforma, porque entende que é algo que vai melhorar muito o ambiente de negócio. Hoje, a gente sabe que o sistema tributário, né, essa questão de imposto, ela é muito complexa. Então, você tem imposto em todas as camadas dentro da sociedade. Estadual, municipal, dentro do âmbito estadual, municipal, estadual e federal, né? Com a reforma, como é que fica isso? Vai unificar para um único imposto? Vai limitar ali a quantidade que cada um dessas esferas vai ter? Como é que vai ser? Hoje, como que o governo optou em seguir com essa reforma?
nós vamos fazer as reformas por etapa. Certo. Ao invés de mexer em tudo, então, imposto sobre a renda, imposto sobre a propriedade, imposto sobre o consumo, optou-se em mexer primeiro no imposto sobre o consumo. Certo. Essa é a primeira fase da reforma, é o que foi aprovado na Câmara agora. Beleza. O que faz isso? A gente cria um imposto, que é uma sistemática que existe no mundo hoje, que é o IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado. Ele já é utilizado em 170 países do mundo. Que nada mais é do que tentar unificar os impostos, melhorar a forma com que você cumpre as suas obrigações tributárias. Isso faz com que deixe menos burocrático para você estar em conformidade com fiscal. E você tira algumas distorções que o sistema atual possui. Então, você adiciona tributação àquilo que é agregado, por isso que chama IVA, Imposto sobre Valor Agregado, ou seja, em cada etapa você tributa o que é adicionado de valor. Então, se você compra... É mais fácil você dar esse exemplo num carro. É isso você que eu comprou exemplifica isso pro seu Zé, que tá assistindo aí. Exemplo. Então, você compra um carro. Ah. Você é revendedor de carro. Boa. Comprou um carro a 100, vai vender a 120, tributa sobre os 20. Você tem sempre a tributação com aquilo que você agrega de valor. Tudo, você comprou um insumo a 10, agregou 3, 4 de mão de obra e vendeu. Você vai tributar sobre os 3, 4. Você não tem aquela tributação que incide imposto sobre imposto sobre imposto. Você se credita dos impostos da cadeia anterior e paga só sobre a diferença e vende. É o melhor sistema, na minha visão, hoje existente. A Europa inteira utiliza esse sistema e diversos outros países do mundo. Mas isso você fala que seria o melhor sistema, mas eu pergunto a você o seguinte. Entendi seu raciocínio, mas para o público que está lá na ponta do iceberg, certo? Isso é benéfico? Isso traz algum benefício ou isso prejudica de alguma forma? Depende, como tudo, né? Sim. Uma das coisas que pode acontecer, que eu acho que é um dos problemas, que não é só para o público, é também, né? Porque no final das contas, quem sempre paga a conta é o elo final da cadeia, que é o consumidor. É aí que eu queria chegar. Então, tudo que você... E aí, a reforma, ela sempre é interessante, ainda mais você modernizando o sistema da forma que está sendo modernizado, porém, não pode vir junto ao aumento de carga tributária, que é o que está acontecendo. Principalmente do setor de serviço, que é uma das locomotivas da economia. E é lógico que o empresário vai repassar esse custo para o consumidor. Hoje, com o sistema de imposto que a gente tem atualmente, feita a reforma implantada, que a gente vai chegar lá, eu vou fazer perguntas específicas sobre isso, qual o sistema que vai trazer mais, qual dos dois, se comparado, que traz mais benefício ou prejuízo para o consumidor, para a ponta final? Do jeito que tá, do jeito que vai ficar? Exato. Porque foi o que você me falou. Quem compra vai repassar esse custo para alguém. E esse alguém é que está lá na ponta, que é quem compra. Considerando isso, o sistema atual ou a reforma, o sistema que vem sendo implantado pela reforma, qual dos dois que é mais vantajoso? Olha, é uma pergunta bastante difícil de responder. Eu acho que os dois têm pontos positivos e negativos, mas não é nenhum nem outro. Seria um meio termo, mas eu, particularmente, preferiria esperar um pouco do jeito que está hoje, para não deixar passar da forma que está passando alguns pontos. Se você fosse me perguntar, eu acho que é mais vantajoso do jeito que está hoje, para a ponta final,
do que deixar passar do jeito que está passando. Só que em contrapartida, do jeito que está hoje, também afasta muito investimento, Exatamente. reflete no mercado, não tem emprego e trava tudo. Então, é muito difícil essa resposta, porque depende de uma série de questões. Há o entendimento de que ou passa agora, que há um momento político favorável para que ande. Porque se perder essa janela, ano que vem já tem eleições municipais. Pode atrapalhar um pouco o ambiente político para os políticos se empenharem a fazer... porque nós estamos falando de uma PEC. Sim. É uma proposta de emenda à Constituição. Tem quórum qualificadíssimo para fazer qualquer tipo de alteração. Então, é difícil a gente colocar certo e errado, mas, de fato, hoje está se esperando, e aí respondendo aquela sua pergunta, como que vai ficar? Nós vamos unificar vários impostos. Nós vamos criar algo que chama IVA dual. Você vai unificar ISS, ICMS, PIS, COFINS, IPI. Vão se tornar 2 impostos. Um federal e um que vai ficar sob a administração de estados e municípios. Isso vai virar tudo 2 impostos, facilita o ambiente, é muito mais simples, porém, ele vai vir junto com um aumento de carga tributária. Pergunta. Aqui é pergunta até não querer mais. Como é que a reforma, essa alteração nessa questão de imposto, vai refletir nos serviços públicos? Serviços públicos? Exato. Serviço público vai ter tratamento diferenciado. Certo. Mas eu não acredito, eu não sei exatamente qual a pergunta, se vai refletir na melhor prestação de serviço público lá na ponta ou para aqueles contratantes de empresas públicas. A minha pergunta é voltada para a ponta. Para a ponta. Então, eu não acredito que haverá mudança. Boa. E agora voltando. E para os contratantes? Para os contratantes vão ter um regime diferenciado. Ainda não está definido qual vai ser. Na sua opinião, para melhor, para pior? Acho que... Se passar, vai ter que ser cumprido. Se passar tem que ser cumprido. Exato. Eu quero saber o seguinte. Passou. Implanta. Valer a reforma tributária. Vai a partir de hoje. E o pessoal do meio, esses contratantes, eles sofrem prejuízos, vão ter ali um pouco de ônus ou vai ter um benefício bacana que vai compensar? Que a gente já tinha falado da questão do emprego, agora eu quero falar das aplicações diretamente. Um setor que me preocupa muito, se a reforma passar do jeito que ela está, é o setor de serviços. Esse é o que mais me preocupa, que é uma das locomotivas do país. Quando você diz serviço, você conceitua em... Tudo que é serviço, que não é bens materiais. Coisa boa! Produto, fabricação de produto, comercialização de produto, de bens, né? Uhum. Agora, tudo que é serviço, a advocacia, por exemplo, que é um dos que a gente está brigando bastante. Ia perguntar isso agora. Todas as profissões regulamentadas. Médico, dentista, arquiteto, contador, advogado, todos eles hoje têm um regime diferente, regime diferenciado, porque tem peculiaridades que envolvem a atividade. Uhum. E hoje eles têm um regime próprio. Específico, cada qual dentro do seu ramo, né? Hoje acaba-se isso e a gente passa a ser todos dentro de uma regra geral. Tem alguns que conseguiram os regimes específicos. Uns, naturalmente, por conta da essencialidade. Exemplo. Bens, serviços médicos, hospitalares, né, no caso. Outros porque entendem, que acho que seria o nosso caso, tem uma forma diferente de operação, então teria que ter um tratamento diferente, que eu acho que é o nosso, para ser honesto. Sim, também. Serviço financeiro vai ter um tratamento diferenciado. Nós deveríamos ter também, como advogados. E explico também, para ninguém achar que nós estamos... Eu gosto desse negócio de eu explico, dá uma sensação de calma, não é assim. Vai lá. Não, e eu explico, mas por uma razão muito simples.
todo mundo acha que a gente quer privilégio. E não é privilégio. A gente tem algumas diferenças na advocacia, por exemplo, de uma atividade empresarial. Vou falar da advocacia porque eu sou advogado, você também é advogado, e a gente... mas a gente tem na advocacia uma forma de trabalho muito diferente de uma atividade empresarial. A gente atende a pessoa física diretamente, a gente responde com os nossos bens pessoais, qualquer tipo de problema que venha a ter no exercício da profissão, o que o empresário não tem esse problema. Não. Ele tem a limitação da responsabilidade. A gente, por outro lado, a gente não toma crédito da cadeia anterior. Esse é um ponto muito grande de diferença, porque quando a gente, para o empresário, para o setor industrial, quando você adquire insumo, você se acredita dos impostos que você comprou na cadeia anterior. E você debita na hora que você for pagar. Uhum. Nós, advogados, só temos como insumo mão de obra. A gente não vai conseguir tomar crédito. Então a gente vai sempre pagar a alíquota mais alta, porque a ideia é ter uma alíquota única e você, de tudo que você adquirir de insumo, você se acredita e aí cada um vai pagar, no final das contas, uma alíquota efetiva de uma forma ou de outra, com uma régua numa altura ou em outra. Então, se você toma muito crédito, se você compra muito insumo, você também se acredita muito. E no final você vai pagar uma alíquota final menor. O setor de serviço, como a advocacia, não tem crédito para tomar. Porque a gente não vai tomar crédito de papel sulfite que nem usa mais. Então, a gente vai ficar sempre na alíquota mais alta e continuando respondendo com patrimônio pessoal. E mantém o ônus. Mantém o ônus e perde o tratamento diferenciado. E deveria, e as profissões, por conta dessa pessoalidade de atendimento, porque a advocacia, assim como muitas outras, mas eu falo muito da advocacia porque é a nossa atuação, o serviço, ele é pessoal do advogado. Embora você tenha uma organização jurídica que recebe a parte econômica, organiza a parte econômica do escritório, recebe o dinheiro, quem te passa a procuração é a pessoa que está te contratando. Sim. Não passa a procuração para o escritório. Sim. Então a atividade continua sendo pessoal. E isso é diferente de uma atividade empresarial, que não tem essa pessoalidade, é uma entidade que presta serviço. Mas uma pergunta, eu não sei se encaixa muito na questão da reforma, mas é uma coisa que eu acho que vai trazer bastante iluminação aqui, pelo menos para mim. Recentemente a gente viu que tem um projeto de lei aqui em âmbito estadual para aumentar as custas dos processos, né? O que você acha disso? Qual a sua opinião em relação a isso? Muito ruim. Depois eu vou explicar para você o que eu estou falando. Ou melhor, eu vou explicar agora. Explica. Com esse projeto de lei... Mas explica para as pessoas, que eu acho importante, que para a gente é muito fácil, mas para as pessoas, o que é... Por que ela tem que pagar isso? Né? Sim. Porque a gente sabe das taxas, né, que a gente tem que pagar, mas para você procurar um direito que você tem... Você tem que pagar. Então o que acontece? Eu perguntei dessa questão do projeto de lei das custas do Estado, porque para você que está assistindo pode parecer muito difícil, mas eu vou te explicar de uma forma muito simples. O Pascoal acabou de falar. Para você entrar com um processo, você precisa pagar taxas, as custas que o processo vai gerar. Quais são as custas? Tudo que você pode imaginar que envolve a máquina do judiciário. Desde o pagamento do papel sulfite que o juiz imprime para poder assinar, até o estagiário que está lá para te dar uma eventual atenção no caso de você ir no fórum. Quando vem esse projeto de lei para aumentar essas custas, isso atinge diretamente a pessoa que a gente chama, né? Nós advogados, a gente chama de jurisdicionado.
É o seu Zezinho, a dona Mariazinha, que fala, eu comprei minha máquina lá nas Casas Bahia, deu problema, eu quero entrar com o processo, quero colocar no pau. Isso afeta diretamente você. E aí eu devolvo agora para você a pergunta. Você acha muito ruim, que você estava falando, né? Você acha muito ruim essa alteração. Por quê? E Embora eu agora, concordo com você. agora eu consigo te dar uma opinião muito direcionada e muito pontual, porque nós estamos falando de uma lei específica. A reforma tributária é muito ampla, ela vai ter desdobramentos, porque ela muda a Constituição e depois você tem que ter leis complementares Sim. e ordinárias para regular cada pedaço. Certo. Como essa é uma alteração pontual, eu vou te falar exatamente o que vai atingir a população. Se ajeita na cadeira aí, pelo amor de Deus, e pega essa dica. O que vai acontecer é que vai ficar, em muitas vezes, mais caro, e eu estou falando de o dobro do valor, para você poder procurar os seus direitos. E pasmem, existe um estudo que mostra que aqueles que são beneficiários da justiça gratuita, ou seja, aquele que tem direito, demonstrando na justiça, que não tem condição de suportar esses custos em prejuízo do seu sustento, não está nas zonas mais pobres. Os maiores utilizadores dos benefícios de justiça gratuita, por esse estudo, está nas zonas de maior poder aquisitivo. Rapaz. Isso, então, faz com que haja uma distorção completa do instituto do benefício da justiça gratuita, que é justamente permitir que quem não tem condição possa acessar a justiça sem prejuízo do seu próprio sustento. Hoje ficará muito mais caro você poder acessar a justiça, você poder buscar os seus direitos. E é muito óbvio que também, e aí muita gente fala, bom, mas por que os advogados estão tentando se mobilizar para não deixar isso acontecer? Os advogados, é claro que estão preocupados também com a sua atividade, porque afinal de contas, com menos gente tendo condição de propor as suas ações, o advogado também vai trabalhar menos. Mas o advogado, ele está ali não só defendendo esse interesse, mas um dos nossos papéis é defender o interesse dos cidadãos, defender a cidadania. Sim. E o acesso à justiça. Então nós estamos ali fazendo uma defesa que não é só nossa. E se passar esse projeto, tem circunstâncias que os valores vão... Vai tornar inviável. O cara vai deixar... situações vai tornar inviável. Às vezes o cara vai deixar de reclamar algo que de fato tinha direito por conta de não ter condição. Pô, por mais que eu saiba, eu não vou ter quem custeie isso aqui. Eu não tenho condição de pagar esse valor exorbitante. E é muito comum, você sabe bem, muito comum aquele jurisdicionado que acredita no seu direito, acredita nas suas chances de vitória naquele processo, assim como o seu advogado, só que ele não tem condição de pagar e, eventualmente, até correr o risco de perder, e a gente sabe muito bem que muitas vezes os processos, embora sejam indeferidos na justiça, a gente sabe que tem situações que há erros. Sim. E você teria que ter a possibilidade de buscar a correção desse erro, e não vai fazer, porque à medida com que você vai recorrendo, esses valores vão aumentando, né? Você tem lá um valor menor para propor uma ação, e aí você depois tem um valor maior para você entrar com recurso, e a pessoa se sente desestimulada. E quando você já não tem mais o valor maior para recorrer, você tem os honorários, que é quando você perde o processo, você tem que pagar o advogado da parte contrária. Então bagunça o coreto tudo. De fato é um negócio muito louco, porque se você for parar para analisar, no ponto de vista da reforma, né, que é algo mais abstrato, você tem aí, pelo menos o que eu consegui compreender, eu não digo um prejuízo,
Mas, a princípio, vai ter uma questão que vai beneficiar por conta da geração de emprego para quem não tem, mas para quem já está envolvido vai sofrer um pouco do peso de trazer esse emprego novo para o cara que está aqui, que está precisando de uma oportunidade. E essa questão das custas aí, fazendo um comentário agora meu diretamente, eu também acho totalmente sem sentido, sabe? Porque, mas o Estado não tem condições, porque eu já ouvi muito discurso assim, né? O Estado precisa de recursos, porque está faltando isso, está faltando aquilo. Não vou nem entrar no mérito de falar que tem que cortar penduricalho de lá para cá, disso, daquilo. O que eu só não acho justo, né, como pessoa, não estou falando nem como advogado, é você querer aumentar a carga de tributação, de imposto, né, de uma taxa para uma pessoa que quando a pessoa quando bate a porta da justiça é porque ela já não tem mais para onde correr, ela já tentou resolver aquilo de toda forma e não conseguiu. E vezes, na maioria delas, diga-se de passagem, não tem dinheiro. Eu, por exemplo, trabalho com um público muito simples e eu adoro isso, gosto de tratar com todo mundo, ainda tem aquele atendimento bem antigo de tomar o café, de bater um papo, contar uma história. E eu digo é isso. Viver a advocacia. Exatamente, eu vejo isso todo santo dia. Se isso passa da forma que foi proposto, eles vão cortar esse contato meu, porque nem todo mundo. E às vezes eu não estou falando, veja, às vezes o cara ele não é tão pobre, né, porque a lei fala da hipossuficiência, miserabilidade. Pô, o cara não é isso. Mas ele também não é rico. Ele está no meio termo. Ele não consegue a isenção. Então vamos pagar as custas do processo. O negócio dobrou, é igual eu falei, deixa para lá. Não vai ter condição. Se torna muito inviável, muito oneroso, muito custoso para isso. Né? Eu convido quem se interessar pelo assunto a ler um estudo muito, muito bem feito que foi realizado pela OAB São Paulo, especificamente pela Comissão de Jurimetria, que mostra em dados boa parte do que nós estamos falando aqui. Boa. Esse é um trabalho muito completo e que a gente vem insistindo muito para que seja analisado pela Assembleia Legislativa e sensibilize os deputados na hora de votar. Deixa eu te perguntar. A reforma. Explica pra gente como é que daria a aprovação dela. Como é que ela passa? Como é que funciona o projeto de aprovação de uma PEC? Para quem não sabe, PEC é a proposta de emenda à Constituição. A proposta de emenda à Constituição, justamente por se tratar de uma mudança da nossa Carta Maior, da nossa que é a nossa Constituição, ela tem ritos mais severos para a gente poder chegar nessa mudança. Então, quando ela é aprovada na Câmara, ela tem um quórum muito qualificado para poder ser aprovada. Ela precisa ser obrigatoriamente em 2 turnos, para então seguir para o Senado. E no Senado também tem um quórum qualificado, também é em 2 turnos, e não pode ter alteração. O sistema bicameral de 2 casas, né, que é o Congresso Nacional, de Senado e Câmara, ele é mais rigoroso quando nós estamos falando de uma PEC. Então, se tiver qualquer alteração no Senado do texto enviado pela Câmara, tem que voltar. A ideia é que haja um consenso das casas com relação ao texto. Por que tanta formalidade? Possivelmente você falou esse monte de coisa que eu consegui entender, mas quem está do lado de lá não entendeu nada. Aí eu vou simplificar. Por que tanta formalidade? Por que tanta burocracia na aprovação, nessa questão da aprovação? Porque nós estamos mudando a maior lei do nosso país. Boa. Qualquer alteração nessa lei, ela impacta em toda a nossa organização de um país. Então, precisa realmente ser. E tem uma curiosidade nessa. Diferente de leis ordinárias, leis complementares, isso não vai para o presidente.
Então, depois disso, é instalada uma comissão mista, né, das duas casas, e quem promulga é o próprio Congresso. Isso não vai para aprovação do presidente. Justamente porque é um poder derivado de uma constituinte, né? E é bem interessante. E realmente vai ser uma mudança muito profunda, muito profunda. E aí, se a gente for começar a falar de coisas mais pontuais, é claro que, por enquanto, a gente não chegou em algumas questões que normalmente são mais visíveis para a pessoa. Imposto de renda diretamente, porque o consumo é interessante porque a gente não percebe, né? Esses são impostos que incidem sobre o consumo de bens e serviços e muitas vezes estão no meio da cadeia, então a gente pode às vezes perceber que subiu o valor de uma água, alguma coisa, mas a gente não percebe. Agora, quando você tributar direto a renda da pessoa, é mais sentido, é mais percebido, vamos dizer assim. Quando, por exemplo, aprovada, reforma... Não, vou fazer a pergunta em relação à questão das custas. Passado isso, se aprovado, em quanto tempo começa a vigorar essa mudança? Das custas, aqui em âmbito do Estado, aqui em São Paulo, das taxas judiciárias. Olha, agora você me pegou, eu precisaria confirmar, não tenho certeza, mas acho que entra na regra do exercício seguinte. Então, no ano seguinte. Se você... Bateu o martelo esse ano, 2024, o pau começa a quebrar. Beleza. E na reforma tributária? Não, a reforma tributária aí, como se trata de algo extremamente profundo que muda todo o nosso sistema, existe uma regra de transição que... e aí mexe em diversas coisas. Não vai dar para... Vou falar de cada item, porque vai ficar cansativo, mas tem situações que vão chegar a anos, benefícios fiscais, você tem uma transição, mas nós estamos falando em média de uns 8 anos. Então, beleza, vamos falar das custas que eu estou vendo que é mais objetivo, fica até mais prático para a gente. Porque a reforma tributária, a gente está falando de um... Abrange tudo, né, Páscoa? Se for parar para analisar... A reforma tributária você muda, porque quando a gente está falando de tributação, você está falando de município, estado, você está falando de diversas regras que começam na Constituição e aí vão se criando leis complementares, né? Leis ordinárias, etc. Quando você muda aqui em cima, você precisa mudar todas as demais. Então, até ela entrar em vigor e começar a surtir os efeitos aí, no aspecto mais longo ali, você calcula que uns 8, 10 anos. Vamos falar assim, na média. Uns 8 a 10 anos, mais ou menos. Porque o que vai acontecer? Você mudou as regras principais. A partir dali, vão ter que ser criadas leis ordinárias e complementares. Seguindo aquele regramento. Mas como limite, como base, né? Como baliza o texto lá de cima. E aí a gente estabelece um outro regramento. E vão tendo os regramentos específicos que vão ter tempos diferentes, vão ser outras brigas. Nossa, velho, o negócio vem para simplificar e ao mesmo tempo torna tudo tão complicado, né? Então, para fazer acontecer, meu Deus do céu. É que tem muita negociação, Credo. Você tem perda de receita, possível perda de receita para estados, municípios, setores econômicos, nem todos os setores têm a mesma dinâmica, então querem colocar ali as suas peculiaridades para buscar uma... Então, é uma mudança tão grande, tão profunda, que impacta a vida de todo mundo. Aqui Bom, eu ia perguntar dos efeitos, uma vez que passou a vigorar, os efeitos da questão do projeto de aumento de custos aqui de São Paulo, mas aí seria de forma imediata, né? Esse é simples, porque, na verdade, como nós estamos falando de uma questão pontual, é imediato. É imediato que eu digo ano seguinte. Eu tenho quase certeza que a gente está dizendo de algo do exercício seguinte. Páscoa, o que você que é um advogado que entende muito disso, atua na área, como é que você vê a possibilidade, como fazer que a população contribuísse de forma positiva para impedir, por exemplo, essa questão que traz mal a todo mundo, né? Porque eu não consigo ver benefício, pelo menos a população, com essa reforma. Como é que você incentiva? A reforma não.
a questão do projeto estadual, do aumento das taxas. Como é que você dá uma dica? Qual a sua posição para que a sociedade consiga participar disso de forma muito direta? Olha, a única maneira... Primeiro, uma das coisas que eu sugeriria, porque a gente está muito ativo e muito em cima, para você ficar sabendo quando vão ter as audiências, as votações, seria interessante que acompanhasse o canal da OAB São Paulo. Boa. Porque lá a gente sempre, quando vai ter, a gente fica sabendo que vai ter a votação, a gente sempre anuncia para tentar que as pessoas vão lá. Mas que não seja dessa maneira, o importante é que você procure o seu parlamentar, procure o parlamentar que você votou. E cobre dele o posicionamento contrário a essa PL. É isso aí, gente. Tá vendo? Não esquece, não. Lembra daquele santinho que entregaram para você? Pega o santinho, procura lá na internet, gabinete, deputado, fulano de tal. Vai lá e bate na porta. Fala, ô, seu deputado, tudo bem com o senhor? Tudo. Então, eu vim bater um papo contigo. Porque o pessoal tem uma visão muito distorcida do político. O político, na verdade, ele é um empregado do povo. E você é o patrão dele. Você tem o direito de exigir isso dele. Ainda mais quando você vê que a omissão dele, né, a falta de posicionamento dele pode acarretar um prejuízo para você que você nem saiba. Porque eu costumo falar, as pessoas não sabem quando é que vão precisar processar ou quando vão precisar de um advogado, né? E aí você acaba sofrendo diretamente isso. Então, não, e eu acho que nesse ponto específico, as pessoas têm um pouco de... não tem tanto essa visão, mas o político ele só sente a pressão se ele está sendo cobrado. Então, se você não procurar o político para cobrar uma posição dele, e aí se você não tiver tempo para ir pessoalmente, manda um e-mail para o gabinete. Procura o e-mail do gabinete do seu deputado ou deputada, encaminhe o e-mail, incentive as pessoas a mandarem também, para ele entender que a população está atenta e que está pedindo para que isso seja analisado com mais cautela do que está sendo. O controle de qualidade está na mão de todo mundo. Basta cada um saber exercer ele da forma correta, né? Páscoa, eu queria agradecer a sua presença. Obrigado. Eu sei que o tema, gente, é muito puxado, é muito pesado, parece um negócio, maçante, mas na realidade não é. É importante que a gente traga isso de uma forma simples. Para nós é um pouco difícil, muitas vezes, trazer temas dessa magnitude, desse tamanho, de forma tão resumida, só que a gente se esforça o máximo possível, porque isso é trazer o conhecimento a classes que talvez não tenham a mesma instrução que a gente. Vocês precisam estar a par de tudo que está acontecendo, precisa estar ciente de tudo que está acontecendo. Porque hora ou outra você vai sofrer as consequências do que alguém vai decidir por você. Então a sua omissão pode gerar um problema muito grande, pode ocasionar. E você estando atento, a gente pode prevenir isso. Então, eu agradeço você ter vindo aqui de coração, muito obrigado. Inclusive, se você quiser deixar aí, fazer seus agradecimentos, deixar sua rede social, fica à vontade. Agradeço muito o convite, Emerson, parabéns aí pelo programa. Espero que tenha conseguido aqui trazer as informações da forma mais leve e mais simples possível, de um tema tão complicado e chato para muita gente, não é um tema que agrada a muitos, e enfim, rede social, @doutor.flaviopascoa, mas é uma rede social que praticamente ali só tem, quase não tem nada, mas eu sempre compartilho algumas coisas interessantes. É isso aí, gente. Muito obrigado por mais um dia de acompanhar aqui o nosso programa. Vocês já me conhecem, Emerson R. Rosa, no Instagram. Direito de Boteco, não esquece. Segue, curte, compartilha no YouTube também o nosso canal Direito de Boteco. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado.